Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para gravar mais um giro de notícias. Queria agradecer muito a você que é um apoiador aqui do nosso programa, ajuda o nosso canal a se manter financeiramente, sugerir para você que não conhece, que clique na descrição, conheça o nosso programa de apoia-se. Por favor, se inscreva, dê like, comentário, compartilhe esse vídeo para chegar mais gente. A notícia número 1 é sobre o mercado de trabalho e dessa vez eu juro, galera, que eu tentei ficar otimista e pensei, nossa, pela primeira vez eu vou levar uma boa notícia aqui nesse quadro. A notícia é essa. A taxa de desemprego recuou no país. Só que aí eu fui fazer a cagada de abrir os dados da PNAD e agora, infelizmente, vou ser portadora de notícias não muito animadoras que dizem respeito, na verdade, à estrutura mais geral do mercado de trabalho no Brasil. E a primeira coisa para entender esse movimento é olhar essa tabela, que ela mostra que, em números absolutos, o desemprego recuou, porque teve um recuo de 62 mil pessoas que estavam e agora não estão mais desempregadas. Só que aí, se você olha a população ocupada, você vai ver que também teve um recuo entre os ocupados, menos 534 mil pessoas. Ou seja, 534 mil pessoas entre o último trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022 deixaram de estar ocupadas e não passaram a procurar emprego. Ou seja, elas deixaram de estar ocupadas, mas não estão contando como desempregadas. Elas estão contando numa outra categoria que chama população fora da força de trabalho, que teve um avanço de 1,4%. Ou seja, a população fora da força de trabalho cresceu mais do que se reduziu o desemprego. Então, o que explica a queda no desemprego ou a relativa estabilidade da taxa de desemprego é muito menos a abertura de novas vagas de trabalho e, infelizmente, é muito mais o fato das pessoas terem, nesse trimestre, deixado de procurar trabalho. Um outro dado que chama atenção aqui também é o comportamento muito medíocre da renda média da população brasileira. Olhem esse gráfico aqui do lado. A renda média está no menor patamar da série histórica da PNAD contida. E não se enganem, porque vocês vão olhar assim, mas teve um pico em 2020, no meio da pandemia. Sim, porque renda média, como o próprio nome diz, é uma média. Então, como na pandemia os trabalhadores mais pobres e mais desprotegidos foram os primeiros a perderem renda, a média foi puxada para cima. Imaginem, por exemplo, que nessa sala aqui, que não tem ninguém, porque eu gravo, faço o roteiro, filmo e mexo no som, por isso que é ruim. Imagina que nessa sala tem 3 pessoas, 2 pessoas ganham 10 mil e uma pessoa ganha 3 mil. Se essa pessoa que ganha 3 mil é expulsa do mercado de trabalho, a renda média aumenta. Porque 2 pessoas que ganham 10 mil vivem numa sociedade em que a renda média é 10 mil reais. Então, agora que a economia está voltando à normalidade, esperava-se que a renda média, claro, caísse, mas que voltasse relativamente a um patamar de normalidade pré-pandemia. Só que não, ela despencou muito, embora tenha aumentado um pouquinho, o comportamento dela já mostra uma tendência declinante. Mas vamos terminar essa primeira notícia falando de coisa boa. Pelo menos, olha que legal, a desigualdade está caindo, Claro, olhando só renda do trabalho, não a renda do capital. Pense pelo lado bom, tá todo mundo ficando pobre junto. Olha que legal. A segunda e última notícia que eu quero tratar com vocês, eu até vou tratar de uma forma diferente, ver se vocês gostam dessa modalidade. Eu quero ir pegando trechos de uma matéria e comentando, explicando e problematizando o conteúdo dela com vocês. A matéria é essa aqui. Pré-sal eleva a exportação, mas fracassa em reduzir a dependência de importação de combustíveis. A primeira coisa que eu acho engraçado é que algumas coisas, elas parecem para a mídia ter atitude de gente, como se o pré-sal fosse uma pessoa que fracassou em alguma coisa que tentou. Não, gente, não foi o pré-sal que fracassou em reduzir a dependência de combustíveis. Até porque óleo é diferente de combustível, que é um derivado do óleo. Quem fracassou neste caso foi o governo, principalmente o governo Temer e o governo Bolsonaro, que coordenam as decisões de investimento da nossa principal empresa petrolífera, que é uma empresa estatal, a Petrobras,
porque foram nestes governos que o investimento em refino despencou a níveis bizarros, né? E é justamente o setor de refino que transforma o óleo do pré-sal em combustível. Se fosse, né, também aqui diga-se de passagem, qualquer governo petista, né, os mandatários ali do poder da presidência da República teriam, né, obviamente, a sua fotinho e o seu nome escritos ali do lado da consigna fracassada. Mas como é um governo liberal, que é amigo da mídia liberal, eles parecem estar, né, camuflados ali sob um argumento de alguma coisa meio inanimada, tipo pré-sal, que parece ter fracassado. Mas vamos seguir. A matéria segue dizendo, né, que o grande desafio é refletir a bonança no setor de refino, porque hoje o Brasil tem um déficit, e é este déficit de refino que faz com que a Petrobras tenha que adotar o PPI, tal como se ela fosse uma importadora de combustível, né, adicionando o custo de internalizar esse combustível no mercado doméstico. Veja, isso não faz muito sentido, essa ideia de que porque a gente é dependente, a gente tem que adotar o PPI. Porque a gente sempre foi dependente de uma parte da importação de combustível ou mesmo de óleo. Até porque o óleo da camada do pós-sal, principalmente na bacia de Campos, nunca foi um tipo de óleo, pela sua densidade, que era muito, que dava muito diesel. Então, em geral, a gente sempre teve que misturar ou que importar uma parte desse combustível. Então não faz sentido essa obviedade. Mas aí os caras ainda metem essa. Sem o PPI, as empresas privadas importadoras, elas não abasteceriam o mercado brasileiro e isso, né, já que elas não nos abasteceriam, colocaria o Brasil em risco de desabastecimento, tal como se aventa poder, né, estar ocorrendo com os baixos estoques de diesel. Cara, aí misturou tudo. Primeiro porque a gente precisaria mesmo depender dessas empresas importadoras privadas. Né? Anteriormente, a 2016, na verdade, elas nem existiam no país. Quem importava a parcela adicional de combustíveis demandadas pelo mercado interno, que não era produzida internamente, era a própria Petrobras. Então, a premissa é de que se o preço não for o preço internacional, a gente vai ficar desabastecido porque as empresas não vão querer importar e nos abastecer, não faz sentido, porque a Petrobras poderia fazer isso, na verdade, como sempre fez. E o Brasil nunca ficou desabastecido com a Petrobras importando o que restava e sem precisar, né, se equiparar ao preço de paridade internacional ou de importação. Mas eles dão um duplo twist e ainda, né, sugerem a hipótese de que o próprio risco atual de desabastecimento teria alguma coisa a ver com os preços. Para seguir a risca, na verdade, o raciocínio deles mesmo, o PPI, então, seria o que poderia nos levar ao desabastecimento. Porque se a gente está em risco de desabastecimento, mas usa o PPI, então o PPI que pode levar ao desabastecimento e não o contrário. É bom lembrar que o que pode nos lograr desabastecimento chama redução dos estoques e também diz a Organização do Comércio Global de Derivados, principalmente com o nosso principal parceiro de importação de diesel, que é os Estados Unidos, que está preferindo embarcar todo o seu diesel para a Europa Ocidental, para abastecer os europeus e evitar que eles fiquem muito putos com as sanções que os próprios Estados Unidos impuseram sobre o petróleo russo. Aí, voltando à notícia, os caras falam que até tinha refinaria sendo construída no Brasil, aí não cita que era no governo PT, citam Abreu e Lima, mas aí parece que aconteceu alguma coisa, né? Alguma coisa que fez com que ela só fosse feita pela metade. Só que eles esqueceram de dizer que o que fez com que Abreu e Lima fosse só construída com 1/3 e que o Comperj nem saísse nem um pedaço dele, foi a Operação Lava Jato, que esse mesmo Jornaleco fez cor, é bom lembrar. E aí os caras falam, né, que mesmo com crise, né, que elevou ali as margens do refino, o mercado ainda assim não pretende investir em derivados. O que eles querem é ampliar a presença nas refinarias que ainda vão ser vendidas pela Petrobras. Ou seja, não ampliando, né, em nada aqui a nossa capacidade de refino e ajudando, contribuindo para nos manter menos dependentes da importação de derivados. Aí agora eu pergunto, se o objetivo da política de paridade do preço de importação, que está tão sangrando a classe trabalhadora, era atrair investimento para a área de refino, por isso manter um preço competitivo para atrair investidor internacional, e nos manter livre do risco de desabastecimento,
E se nenhuma das duas coisas, segundo a própria matéria, estão solucionadas, porque segundo a própria matéria, a gente corre risco de desabastecimento usando o PPI. E segundo a própria matéria, os investidores internacionais não têm disposição de investir no setor de refino pela elevada capacidade ociosa no mundo. Então, para que manter essa política? Quem pode nos deixar menos dependente das importações chama-se Petrobras, ampliando capacidade de refino, inclusive com capacidade financeira para isso, porque ela tem lucrado enormemente sob uma receita, né, de venda de um combustível extremamente caro que ela tem cobrado no mercado doméstico, e se aproveitando de preços bastante baixos na extração de combustíveis, em função, inclusive, do alto investimento que ela fez nos governos petistas para descobrir e maturar os investimentos da área do pré-sal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima.